Vamos ver um pouco de como é a história da indústria de leite no Brasil. No Brasil, as primeiras indústrias de processamento de leite surgiram na década de 1920 e nesta época elas produziam queijo usando uma tecnologia bem rudimentar. Apesar da existência de pequenas indústrias, o consumo de leite não tratado durou durante muitos anos. Só a partir do decreto de 1939 do governo de São Paulo, que iniciou a obrigatoriedade da pasteurização, onde nós tínhamos o leite tipo A, B e C. Em 1952, o governo federal estendeu a determinação para todo o Brasil, criando o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, denominado RISPOA. Já no começo dos anos 70, os leites pasteurizados começaram a ser embalados em embalagens plásticas, ao mesmo tempo que as indústrias também iniciaram uma fase de grandes inovações com o lançamento de novos produtos, como os iogurtes e as sobremesas lácteas. A partir dos anos 90, o panorama foi alterado com a ampla utilização das embalagens cartonadas do tipo longa-vida. E o leite UHT longa-vida vem atingindo cerca de 55% do mercado de consumo e as embalagens em sacos plásticos diminuíram bastante. Em relação à qualidade do leite, o Brasil produz anualmente cerca de 33 bilhões de litros de leite, porém o consumo médio está abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde. De tal forma que o consumo per capita atual é calculado em 128 litros, já incluindo aí os derivados, do leite, como leite em pó, queijo, requeijão, iogurte, leite fermentado, além de outros produtos lácteos, o que totaliza 72 litros a menos do que o recomendado. A partir do início do século XX, as tecnologias aplicadas nos tratamentos térmicos, aliadas ao desenvolvimento de embalagens, permitiram comercializar o leite em boas condições de consumo e armazenagem, dando maior segurança e um tempo de vida prateleira também maior. Conforme definição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, denominado MAPA, a Instrução Normativa de número 62, de 29 de dezembro de 2011, define o leite como sendo o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outras espécies de animais deve conter o nome da espécie de onde se origina. O final da década de 1990 e o início dos anos 2000 foram marcados por discussões do setor leiteiro, pelos órgãos governamentais e instituições de pesquisa, resultando nas seguintes instruções normativas. A Instrução Normativa de número 51, de 18 de setembro de 2002 do MAPA, aprova os regulamentos técnicos de produção, identidade e qualidade do leite tipo A, leite tipo B, leite tipo C, leite pasteurizado e do leite cru refrigerado, e o regulamento técnico da coleta de leite cru refrigerado e seu transporte a granel. A Instrução Normativa de número 62, de 29 de dezembro de 2011 do MAPA, aprova o regulamento técnico de produção, identidade e qualidade do leite tipo A, o regulamento técnico de identidade e qualidade de leite cru refrigerado, o regulamento técnico de identidade e qualidade de leite pasteurizado e o regulamento técnico da coleta de leite cru refrigerado e seu transporte a granel, em conformidade com os anexos dessa instrução normativa. A Instrução Normativa de número 76, de 26 de novembro de 2018 do MAPA, aprova o regulamento técnico que fixa e identifica a identidade e características de qualidade que devem apresentar o leite cru refrigerado, o leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A. É uma normativa que eu sugiro a vocês que façam a leitura para ampliar os conhecimentos em relação ao leite cru refrigerado, o leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A. Essas instruções normativas estabeleceram critérios de qualidade para o leite
e derivados, e mudança nos critérios de classificação dos leites pasteurizados, o que resultou na extinção dos leites do tipo B e C. Os tipos de leite que nós temos de consumo no Brasil. Então, nós temos o leite cru, que é aquele leite produzido nas propriedades rurais, refrigerado e destinado aos estabelecimentos de leite e derivados sob o serviço de inspeção oficial. Na refrigeração e transporte, deve ser observados limites entre 7 e 9 graus centígrados, recebimento no estabelecimento, e de 4 graus no posto de refrigeração ou na usina de beneficiamento ou fábrica de laticínio antes da pasteurização. Quando o transportador chega na propriedade rural para fazer a coleta do leite, se ele estiver acima de 4 graus, ele é rejeitado e não é transportado. Não deve apresentar resíduos sólidos de produtos de uso veterinário e contaminantes. A contagem de placas de no máximo 300.000 unidades formadoras de colônia por mililitro. A contagem de células somáticas deve ser no máximo de 500.000 por mililitro. Não é permitido o uso de aditivos ou de coadjuvantes de tecnologia no leite. Quando proveniente de posto de refrigeração, deve ser identificado por meio de rotulagem e transportado em carros-tanques isotérmicos com todos os equipamentos lacrados e acompanhados de boletim de análise do laboratório do estabelecimento expedidor. O leite cru, que é recebido em latões, deve atender aos mesmos critérios estabelecidos para o leite cru refrigerado, com exceção da temperatura. Atualmente, nós podemos considerar como leites de consumo no Brasil os seguintes produtos: o leite pasteurizado, sem uma designação específica, é o leite fluido, que é elaborado a partir do leite cru, refrigerado na propriedade rural, que apresente as especificações de produção, de coleta e de qualidade da matéria-prima contidas no regulamento técnico. Ele pode ser classificado quanto ao teor de gordura, de forma a ser integral, semidesnatado ou desnatado. Ele pode ser submetido a um tratamento térmico entre 72 e 75 graus Celsius durante 15 a 20 segundos e seguido de um resfriamento imediato até 4 graus Celsius, tendo o envase asséptico em circuito fechado no menor tempo possível. Esse leite ele é embalado nesse tipo de embalagem, que é embalagem plástica, denominado leite de saquinho. E a pasteurização, qual é a finalidade dela? Ela vai eliminar os micro-organismos patogênicos do leite, mas uma certa quantidade e variedade não patogênica permanece, necessitando, nesse caso, de refrigeração contínua até o momento do consumo. O prazo de validade médio nos pontos de venda é de no máximo 7 dias e, quando for aberto, ele deve ser consumido em 2 dias. Nós temos o leite pasteurizado, uma das variedades denominado leite pasteurizado tipo A. Esse leite, é um produto fluido, produzido, beneficiado e envasado exclusivamente na granja leiteira, submetido a um dos processos de pasteurização que estão previstos na legislação vigente e destinado ao consumo humano direto. Ele é classificado em relação ao teor de gordura como integral, semidesnatado ou desnatado. O leite pasteurizado tipo A, ele deve ser envasado automaticamente em circuito fechado. Nas granjas leiteiras não existe contato humano com o leite. Ele é retirado dos animais através de ordenha mecânica, transportado diretamente para o tanque de refrigeração e em seguida pasteurizado e embalado. Ele pode ser submetido ao tratamento térmico de pasteurização na temperatura de 72 a 75 graus durante 15 a 20 segundos, imediatamente resfriado a 4 graus Celsius e envasado em circuito fechado dentro do menor tempo possível. Ele é embalado nas embalagens plásticas, pode também ser embalado em embalagens do tipo saquinho.
O processo é suficiente, né, para destruir os micro-organismos patogênicos do leite e a quase totalidade da flora bacteriana, com uma pequena modificação na estrutura físico-química do leite e também nas suas propriedades organolépticas. O leite pasteurizado ele tem uma vida média de prateleira de 5 dias e necessita, portanto, ser mantido sob refrigeração. Uma vez aberto, deve ser consumido no máximo em 2 dias. A regulação do leite tipo A e tipo comum, de acordo com a Instrução Normativa de número 62 de 2011 do MAPA, estabelece a classificação e as principais diferenças entre esses dois tipos de leite. Então, neste quadro, nós podemos observar as características e as exigências para o leite tipo A e para o leite pasteurizado comum. A matéria-prima do leite tipo A é o leite cru tipo A, produzido em granja leiteira, enquanto que o leite pasteurizado é denominado leite cru refrigerado. O beneficiamento para o leite tipo A ele é realizado diretamente na granja leiteira, onde ele é produzido, pasteurizado e embalado. O leite pasteurizado comum ele é transportado do local onde ele é produzido, da propriedade rural, e é beneficiado na indústria. A ordenha para o leite tipo A é feita de forma mecânica, no ambiente fechado, e o leite pasteurizado comum, ela pode ser feita também de forma mecânica ou é permitido ser manual. A refrigeração, no caso do leite tipo A, é imediata após a ordenha. A do leite pasteurizado comum também é refrigerada imediatamente, porém em tanques de imersão. No caso do leite tipo A, é necessário a presença de um veterinário na granja leiteira para garantir a saúde dos animais. No leite pasteurizado comum, isso não é exigido, embora os animais devam estar sadios. E aqui nós temos, né, os padrões para a contagem padrão em placas das unidades formadoras de colônia. A gente observa que no leite tipo A é menor. Os coliformes, também no leite tipo A é menor. Os coliformes a 45 graus estão ausentes no leite tipo A e as salmonelas devem estar ausentes nos dois tipos de leite. O leite UHT, também denominado leite pasteurizado, ou mais especificamente leite ultrapasteurizado longa-vida, pode ser integral, semidesnatado e desnatado. Ele é obtido por meio de uma esterilização industrial e sendo classificado então em relação ao teor de gordura como sendo integral, mínimo de 3% de gordura, semidesnatado de 2,9 a 0,6% de gordura e desnatado no máximo 0,5% de gordura. A vida de prateleira deste leite fica em torno de 4 a 5 meses. Essa tecnologia consiste em submeter o leite a uma temperatura entre 130 e 150 graus, considerada a temperatura alta, por um período de tempo bastante curto, que é de 2 a 4 segundos. Em seguida, ele é resfriado a uma temperatura inferior a 32 graus centígrados e envasado em embalagens herméticas e estéreis. O procedimento tem a finalidade de eliminar ou de inativar os micro-organismos que possam vir a causar alterações na qualidade do produto, quando ele vai ficar, então, na vida de prateleira. As características do leite são preservadas, de tal forma que nós vamos ter a mesma aparência do leite cru, a consistência, o aroma e o sabor. De acordo com a International Dairy Federation, o leite UHT apresenta a mesma quantidade de proteína e o mesmo valor nutricional do leite cru. Nós temos também os chamados leites especiais ou enriquecidos, com teor de lactose reduzido, enriquecido com sais minerais, com vitaminas, com fibras. Então, nós temos uma variedade, né, desses tipos de leite. Dentre os leites que recebem tratamento especial do tipo longa-vida, nós temos os seguintes leites especiais: leite sem lactose ou com teor reduzido, que apresenta baixo teor de lactose, onde o método mais utilizado é a hidrólise enzimática pela adição de uma enzima beta-galactosidase microbiana. Nós podemos ter leite com adição de ferro, leite com vitaminas,
leite com ômega, leite enriquecido com fibras. Além dos leites fluidos, nós temos o leite em pó, que pode ser classificado em leite desidratado do tipo integral, semidesnatado e desnatado, instantâneo ou não. Esse produto ele é obtido pela desidratação do leite da vaca a partir do leite integral, desnatado ou parcialmente desnatado, e está pronto para alimentação humana mediante os processos adequados de reconstituição. É um leite que pode ser estocado por um tempo maior, sendo facilmente transportado por longas distâncias. Ele é classificado então em integral, com um teor mínimo de 26% de gordura, semidesnatado, com o teor de gordura variando de 1,5% a menor do que 26%, e o desnatado, que deve apresentar um teor de gordura menor ou igual a 1,5%. De acordo com a sua umectabilidade e a dispersibilidade, ele pode ser classificado em instantâneo ou não. Aqui nesse quadro nós podemos observar o que mais varia é o teor de gordura. Para o leite integral, maior ou igual a 26%, semidesnatado entre 1,5% e 26%, maior do que 1,5% e menor do que 26%, e desnatado menor ou igual a 1,5%. O restante das outras características permanece praticamente inalterado. De acordo com a Instrução Normativa número 53, de 1º de outubro de 2018 do MAPA, então ele deve apresentar essas características. O teor de água ele não inclui a água de cristalização presente na lactose. E o teor de proteína do extrato seco desengordurado inclui a água de cristalização. Em relação ao consumo, de leite no Brasil, ele não é claramente definido devido a não haver um levantamento de dados. Então, existem algumas divergências em relação à estatística do mercado desse leite no Brasil. Então, aqui a gente tem uma visão aproximada do consumo do leite UHT, do leite pasteurizado tipo A e do leite em pó. A pesquisa da produção da pecuária municipal, realizada pelo IBGE, apontou que a produção de leite brasileira em 2018 foi de 33,8 bilhões de litros, representando 1,6% maior que o ano anterior. Então aqui a gente tem uma visão mais ampla, dessa produção do leite até 2018. Vejamos então as análises químicas, algumas delas que podem ser utilizadas para fazer a avaliação da qualidade do leite. Então nós temos técnicas analíticas que vão detectar a autenticidade dos alimentos, e essas técnicas têm sido cada vez mais utilizadas para investigar a garantia de qualidade dos produtos alimentícios. Então a bromatologia ela tem como objetivo analisar os produtos para verificar fraudes que podem estar ocorrendo e também a qualidade se está de acordo com o produto, porque essas alterações elas acontecem por questões econômicas e a bromatologia então entra para garantir a segurança alimentar. A composição e a qualidade do leite são parâmetros fundamentais para garantir os padrões de qualidade aos consumidores e também a autenticidade do produto e conformidade também. Os sólidos totais representam o somatório dos constituintes do leite, onde nós temos gorduras, proteínas, lactose e as cinzas. Então, os sólidos totais não incluem a água, sendo que a gordura é o constituinte de maior variação entre esses componentes, porque é também o componente de maior valor agregado. Quando nós subtraímos dos sólidos totais o valor da gordura que está presente no leite, nós vamos encontrar o que é denominado de sólidos não gordurosos, representado pela sigla SNG, que sofre maior influência das proteínas totais em sua composição, de tal forma que as gorduras e as proteínas são os constituintes mais valorizados pela indústria láctea, porque tem maior valor agregado. A composição do leite por cada 100 gramas, ou seja, em porcentagem. A composição e a quantidade de leite produzida, ela é variável dependendo da espécie do animal, da raça, da alimentação que esse animal recebe, do
período de gestação em que se encontra, da estação do ano, do estresse que o animal pode sofrer, da ação de medicamentos, dentre outros que também podem estar presentes. Vejamos aqui a composição do leite em função das diferentes espécies de mamíferos. Então, a gente tem aqui o teor de proteínas totais, onde nós podemos observar aqui que onde tem maior proteína, maior teor de proteico é o leite da ovelha. A caseína está em maior quantidade no leite também da ovelha. As proteínas hidrossolúveis, nós temos uma quantidade maior no leite de égua, de cabra e de ovelha. Os leites mais ricos em gorduras é o da búfala e o da ovelha. Os carboidratos estão em maior quantidade no leite humano e no leite de égua. As cinzas estão presentes em maior quantidade no leite de ovelha, de cabra, da búfala e da vaca. Em relação às proteínas do leite, elas são caracterizadas em duas grandes classes. A caseína, de 80 gramas por 100 gramas de leite, formada por aminoácidos essenciais, sendo necessária para o crescimento, e está também associada aos íons cálcio e fósforo, podendo ser coagulada por ácidos e a quimosina ou álcool. As proteínas do soro, que corresponde a 20%, são consideradas de alta qualidade nutricional e também por apresentarem propriedades funcionais. Outras proteínas estão associadas com a fase lipídica e em pequenas concentrações, como a lactoferrina, a lactoperoxidase, a lisozima, que atuam como inibidores do crescimento bacteriano, sendo importante então a sua presença. A lactose é o principal carboidrato do leite, representando um importante papel na regulação da pressão osmótica, porque controla a entrada de água para o interior das células epiteliais mamárias durante a síntese do leite. Então, a lactose é um carboidrato, que está presente no leite e tem a sua importância. A gordura no leite, ela é responsável pelo fornecimento de energia, bem como cofatores enzimáticos e algumas vitaminas. Ela tem vitaminas lipossolúveis e do complexo B. Os triglicerídeos estão em maior proporção dentro dessas gorduras, compondo de 97 a 98% do teor de gorduras no leite. Temos também traços de esteróis, de ácidos graxos livres e de fosfolipídios. Além de proteínas, carboidratos, gordura, o leite contém também enzimas que são originárias do sangue e em parte das células secretoras da glândula mamária e podem proceder também do metabolismo microbiano. As principais são as lipases, as catalases, as fosfatases e as peroxidases. Nós encontramos no leite minerais que estão presentes em torno de 0,6 a 0,8% do peso do leite, sendo que os principais são o cálcio e o fósforo, que formam fosfocaseinatos de cálcio. Outros minerais estão presentes em quantidades menores, como sódio, potássio, magnésio, flúor, cobre, zinco, ferro. Esses minerais têm uma forte influência nos processos de coagulação e na termoestabilidade do leite. No leite nós vamos encontrar também vitaminas hidrossolúveis, como a tiamina, a riboflavina, e vitaminas lipossolúveis, as vitaminas A, D, E e K. Pelo seu alto valor nutritivo, o leite é muito suscetível ao crescimento de micro-organismos. Daí é necessário ter muito cuidado na conservação do leite uma vez adquirido. E que esses micro-organismos utilizam preferencialmente a lactose, que é o carboidrato, vai decompor esta lactose e vai produzir ácido lático, que vai aumentar a acidez do leite. O ácido lático vai agir sobre a caseína de forma a atingir o seu ponto isoelétrico, causando a coagulação do leite, porque vai alterar então o ponto isoelétrico, ponto ótimo, da caseína, e consequentemente nós temos a coagulação do leite e aquele sabor característico de leite azedo. Em relação à qualidade e à destilação,
que nós podemos verificar? A autenticidade e a detecção de adulterações no leite e em produtos derivados do leite podem ser determinados por meio de várias técnicas analíticas, onde nós vamos ter as análises físico-químicas, análises sensoriais, análises microbiológicas, análises cromatográficas. Os principais contaminantes que são encontrados no leite são urina, formaldeído, peróxido de hidrogênio, hidróxido de sódio, cloro e amido, além de água. Na rotina das indústrias de laticínio, o processo de pasteurização é avaliado por meio das enzimas fosfatase alcalina e da peroxidase. A presença ou a ausência dessas enzimas no leite vai ser um indicativo se o binômio tempo-temperatura foi aplicado corretamente no processo de pasteurização do leite. As análises microbiológicas são utilizadas com a finalidade de avaliar o estado de higiene do produto e também para detectar possíveis riscos à saúde humana que são provocados através desses micro-organismos. Requisitos sensoriais segundo a destilação. O que deve ser observado no leite próprio para consumo? Em relação ao aspecto e à cor. O leite é um líquido branco ou ligeiramente amarelado, sem partículas e substâncias estranhas. Em relação ao sabor e odor, deve ter ausência de sabores e odores estranhos. Deve ter apenas o sabor e o odor que é sui generis do leite. Uma das análises que nós vamos realizar no laboratório é a acidez do leite. Precisamos então ter conhecimento de quais os tipos de acidez que estão presentes. Nós temos a acidez natural do leite, onde nós observamos que um leite recém-ordenhado ele não apresenta ácido lático livre. A acidez natural encontrada no leite é devido à presença dos fosfatos ácidos, dos citratos, da caseína, da albumina e do dióxido de carbono dissolvido no leite, além de reações secundárias que são desencadeadas pelos fosfatos. Esta acidez, que é a acidez natural do leite, é uma característica de boa qualidade do leite, porque mede indiretamente o teor de caseína e de fosfatos. A acidez natural, ela não aumenta e não faz o leite se tornar azedo. Portanto, a acidez do leite fresco, ela é só aparente. Já a acidez desenvolvida, ela ocorre principalmente a presença de ácido lático, que é produzido pela degradação microbiana da lactose e, eventualmente, dos lipídios que estão em processo de alteração. Cada molécula da lactose, devido à ação microbiana, vai produzir 4 moléculas de ácido lático, conforme a gente pode observar aqui na equação. Por isso que a degradação microbiana eleva rapidamente a acidez do leite. A acidez desenvolvida pela fermentação lática, ela vai contribuir, como existe a formação de um ácido, isso vai diminuir o valor de pH, porque vai aumentar a acidez do leite. E o pH do leite, que é na faixa de 6,8, um leite normal com acidez natural de 6,8, vai cair para um pH de 4 a 5, que é um índice de acidez alto. Todos os ácidos orgânicos presentes no leite também vão intervir neste valor. Uma das provas para verificar a acidez do leite é a chamada estabilidade ao alizarol. É uma determinação rápida e aproximada da acidez do leite, que é feita por colorimetria. Ela é usada na inspeção do leite na propriedade rural e na indústria de laticínio. Quando o transportador chega na propriedade, ele não coleta o leite antes de fazer esse teste de acidez qualitativo com o alizarol. Caso dê positivo ou deixe dúvida, ele não leva esse leite. A análise ela tem então a finalidade de estimar de uma forma indireta a acidez do leite em termos de qualidade. Como que é feito esse procedimento? Misturam-se partes iguais do leite e do alizarol a 72% e avalia-se qual é a coloração obtida. Então, nós vamos pegar uma porção do leite e vamos colocar uma quantidade do reagente, que é o alizarol a 72%.
O leite, na presença do alizarol, ele vai apresentar 3 colorações. Ele tem a coloração vermelho-lilás, que é a coloração também denominada de coloração tijolo, onde não existe coagulação. E nesse caso, nós temos um leite com acidez normal, de 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático por cada 100 ml. Se a coloração for amarelo e estiver coagulado, nós temos uma acidez elevada, acima de 0,18 gramas, que é o permitido de ácido lático por 100 ml. E se o leite estiver violeta e sem coagulação, é um leite que está fraudado com uma adição de substâncias alcalinas. Então aqui nós temos os aspectos do leite. Um leite básico que vai ficar dessa coloração violeta ou deixa dúvidas. Um leite ácido coagula e fica de coloração amarela. E o leite normal que vai ficar dessa coloração vermelho-lilás, meio róseo. Teste de análise, ou chamar também teste de triagem do leite, com essa análise qualitativa que é o teste do alizarol. É uma maneira rotineira, né, e rápida de avaliar a acidez do leite, que é feita na propriedade rural por meio do teste de alizarol, que é executado no ato de recebimento do leite pelas indústrias de laticínio. Qual é o objetivo? O objetivo é testar o leite para que a gente verifique a segurança em relação à acidez. Ele poderá ou não ser pasteurizado, porque se ele tiver ácido e for colocado no pasteurizador, ele vai talhar quando for submetido ao calor e vai ser um grande transtorno na empresa, porque ela vai ter que parar o processo e fazer a limpeza desse pasteurizador, que são microcanaletas. Então vai ficar um bom período, né, do dia para poder fazer essa limpeza do pasteurizador. Por essa razão, eles não colocam o leite sem fazer uma análise prévia da acidez no pasteurizador. Como que é realizada essa metodologia? A gente coloca partes iguais do leite e do produto. Pode ser 5 ml da solução de alizarol, 5 ml do leite a ser testado. A gente mistura e interpreta os resultados. Pode ser valores menores também, 1 ml do leite, 1 ml do alizarol. Então aqui nós vamos ter um leite normal, de coloração rosa-lilás e sem a formação de grumos. Um leite amarelo com formação de grumos, com a coagulação, aparece com um aspecto de leite talhado, é um leite que se caracteriza por ser ácido. E um leite aqui poderia estar mais violeta, é um leite alcalino, de coloração arroxeada ou violeta, é indicativo de presença de água, de leite de vaca que está com infecção chamada mamite ou mastite, ou de leite onde foi adicionado substâncias alcalinas. Um teste rápido de ser feito e que não tem custo praticamente nenhum é o teste da fervura ou da cocção. Então, o leite é submetido a um aquecimento. Se esse leite estiver ácido, ele vai coagular. Então, a gente vai ferver uma pequena amostra do leite. O leite normal resiste à fervura e não talha. Caso ele seja ácido, ele vai talhar, vai haver uma precipitação das proteínas com o calor. Um outro teste que é feito é chamado teste Dornick, ou determinação da acidez potencial. É feito com uma solução alcalina, onde será determinado quantitativamente a acidez presente no leite. Então, o teste Dornick é uma denominação mais antiga, é um dos testes utilizados para se verificar a acidez do leite antes de passar para o processamento, né, para a fabricação de outros derivados do leite. Então, se no alizarol testou o leite, se está ou não ácido, com o teste Dornick a gente verifica quanto é esta acidez, ou seja, no teste do alizarol ele é qualitativo e mostra se está ácido ou não. Na acidez Dornick, ou teste Dornick, nós vamos poder identificar ou quantificar quanto que é esta acidez. O leite no estado normal de composição e de conservação deve possuir uma acidez entre 15 a 18 graus Dornick, o que equivale a um pH em torno de 6,6 a 6,9. No que consiste essa metodologia?
nós vamos colocar 10 ml de leite num recipiente. Vamos adicionar 3 a 4 gotas do indicador fenolftaleína em um becker e vamos proceder à titulação com essa solução Dornick, que é uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro padronizada. Então, este aqui é o processamento, então, onde nós temos uma bureta. Na bureta será colocado o hidróxido de sódio e nós vamos então gotejar esse hidróxido de sódio nesse leite contendo a fenolftaleína. O leve excesso de hidróxido de sódio vai deixar essa solução rósea. Nesse caso, nós não podemos deixar a coloração ficar rósea, porque como o leite é branco, isso mascara o resultado. Então, o que nós observamos como ponto de viragem é uma mudança de tonalidade desse leite que está branco para uma tonalidade diferente do branco. Essa determinação de acidez do leite pelo teste Dornick, ou denominada também de acidez potencial, ela é a acidez titulável, que é relativa aos íons hidrogênios que estão inicialmente presentes no leite, e também aqueles que vão se dissociar durante a titulação com a solução do hidróxido de sódio, que é uma solução alcalina, também denominada de solução Dornick, que é o titulante. E como é uma substância alcalina, ela vai fazer com que os hidrogênios dos ácidos que estejam presentes, ácidos fracos, sejam ionizados. Por isso que é denominada acidez potencial. O valor normal da acidez potencial do leite está entre 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático por 100 ml, ou seja, 14 a 18 graus Dornick, é uma outra forma de expressar o leite. Então, a acidez ela é expressa em termos de ácido lático, que é o ácido que é produzido no leite. A reação química que ocorre durante a titulação, ela vai envolver 1 mol de ácido lático com 1 mol de hidróxido de sódio. Ou seja, uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro, ela contém 4 gramas de hidróxido de sódio em cada 1000 ml de água. Então, aqui nós temos o início, de um processo de titulação, onde nós temos aqui, nesse caso, um Erlenmeyer com leite branco e com certeza que nós temos o indicador que é a fenolftaleína. Aqui na bureta, nós temos a solução alcalina de hidróxido de sódio. O final do processo é visualizado quando nós temos uma coloração rósea. Não é este róseo. Como eu já disse, é uma mudança de tonalidade. Uma coloração rósea, desta forma, dará um valor incorreto para a acidez desse leite. Com o tempo, a gente aprende a verificar essa mudança de tonalidade. No início, a gente tem uma certa dificuldade, mas depois a gente se habitua. O olho se acostuma com essa mudança de tonalidade. Então, não vai ficar róseo, vai mudar de tonalidade. A reação envolvida é a reação do ácido lático com o hidróxido de sódio para formar este sal, que é o lactato de sódio, e a água. Cada 0,1 ml da solução Dornick, que é gasto na titulação, corresponde a 1 grau Dornick. Para o leite fresco, deve ser considerado normal o intervalo de pH entre 6,5 a 6,8 e a acidez entre 14 a 18 graus Dornick.